perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa, eu tô pedindo. Salve galera do rock, galera do Rota, a casa do rock. Hoje, pisando no palco do Rota 65, um dos músicos mais consagrados do Brasil, Rodrigo Santos. Obrigado, meu caro, pelos elogios, valeu. Rodrigo Santos, que tocou com Barão, Kid de Abelha, João Penca, Léo Jaime, Lobão, os Britos. E ainda sobrou tempo de vários projetos. Eu acredito que esse projeto que eu vou falar agora é um projeto... Você falou do Barão Vermelho também ou esqueceu? O Barão é... Não, porque, cara, é tanta coisa que eu mesmo às vezes esqueço de falar. Mas eu completei bodas de prata com o Barão Vermelho, 25 anos. Saí ano passado, em novembro, para me dedicar aos já 10 anos de carreira solo, já emendando um pouquinho, já que a gente falou de tudo um pouco. A carreira solo virou meio que o meu carro-chefe, já que o Barão parava 5 anos, voltava, fazia 30 shows, parava 5 anos. No meio disso eu fui crescendo com discos após discos. E agora a minha prioridade virou isso. Então eu tentei voltar com o Barão ano passado. Por isso que a gente até esquece de falar Barão, né? Porque eu estou concentrado em outros projetos que você até já sabe e vai falar. Mas eu tive que sair do Barão, mesmo voltando, sem o Frejá, porque eu não tinha mais tempo na agenda. E seria injusto esse ano, 2018, eu cheio de projeto com Andy Summers, com o Menescal, com a Leila Pinheiro, o Barone, né? Coisas do The Police, saindo do Brasil. Eu já tinha avisado isso na volta do Barão, mas acabou que eu tentei até a hora que eu falei, cara, se eu não sair agora, que tá só com um show no mês, assim, depois vai ser difícil. Então é melhor sair em novembro do ano passado, só tinha um show em dezembro que eu não poderia fazer. Foi o que aconteceu e depois já entrou um Marcinho Alencar lá no baixo e tal. Eu queria falar o seguinte, todos conhecem o Rodrigo Santos, mas eu queria que você falasse do seu projeto, Fã para Fã, acredito que seja isso, que é o projeto que você faz junto com o Barone e com o The Police. Isso é uma das coisas. O Andy Summers, tive o prazer de conhecer esse guitarrista, um ícone do rock mundial, né? Que é, porra, o cara, quando eu tinha, sei lá, 1982, 80, eu tinha 16 anos ali e tal, eu tava escutando Police, eu era muito fã. Eu nunca imaginei que um dia ia estar tocando e compondo com um ídolo meu, né? E isso aconteceu em 2012, essa parceria, através do meu empresário, Luiz Paulo Assunção, que é amigo, já produziu outros projetos do Andy, com o Menescal, com a Takai, com o Vitor Biglione. Nesse tempo todo, um dia, o Andy veio ao Brasil, ele foi no meu show, deu uma canja, tocamos Every Breath You Take, Message in a Bottle. A partir dali, a gente ficou amigo, almoçou, jantou e tal. E ele, quando voltou no ano seguinte, 2013, ele me deu umas músicas para eu compor junto com ele. E eu botei uma música no disco meu, o disco Motel Maravilha. Entrou uma música chamada Me Dê Um Dia Mais, que é a parceria minha com o Andy. E aí ele começou a vir ao Brasil fazer turnê comigo. Só que a turnê era assim, metade do show era Barão, a gente só tinha 7, ele só queria tocar 7, 8 do Police. E ele não tocava música do Police com ninguém, formato The Police, ninguém no mundo. Ele só fazia esse instrumental, bossa nova, autoral, às vezes dava uma canja numa música. Mas fazer um projeto onde incluía formato original, como se fosse a turnê do Police 2008, assim, no Maracanã, ele não fazia. E comigo ele resolveu fazer. Então, só que o show só tinha 7, 8. Aí, no ano seguinte, a gente fez a mesma turnê. Eu botava metade do show, era Barão, o Fernando tocava comigo ainda, e a gente fazia metade Barão, chamava o Andy, fazia o resto do Police. Em 2017, ano passado, ele já tinha falado em 2016, ele veio para fazer um show corporativo com a gente e foi embora, foi para Bonito, curtiu o Mato Grosso, mergulhou nas cavernas e tal, e foi embora, curtiu o Brasil e tal. Aí ele falou assim, pô, a gente podia fazer só Police da próxima, né, porque ele ficava esperando um tempo para entrar. E aí eu falei, porra, por mim tudo bem, já tá tudo engatilhado, mas eu queria, junto com o Luiz Paulo, assim, a gente falou assim, esse projeto só Police, a gente queria chamar um especialista. E aí sim veio a ideia. O João Barone tinha ido no nosso show antes já. E aí a gente, o Paralamas abriu o Police no Maracanã, né? Então o Andy viu os vídeos do Barone, adorou. E a gente, porra, eu nunca tinha feito um projeto com o Barone inteiro, assim, só uma canja no lugar. Então pra mim era uma honra tocar com o Barone também, né? E aí foi a gente fez uma turnê no passado muito legal. Foram, acho que
8 shows, sei lá, alguma coisa assim. Fomos ao Paraguai. Fizemos Rio, São Paulo. Já, assim, o que eu tinha feito antes, que era Barão Police, às vezes eram lugares menores. Eu aluguei o Teatro Casa Grande, lá em São Paulo, no Bourbon. Aí, ano passado, já foi no Tom Brasil, já foi no Vivo Rio. E a gente fez os lugares maiores. Teatro, o Andy gosta de tocar até 10h30 da noite, é o horário limite dele. Não pode passar de 10h30. Então, assim, por exemplo, se tivesse tocar no Circo Voador, eu adoraria, mas não daria para tocar por essa questão da logística. O público não vai cedo, então não adianta. Então a gente escolheu o Vivo Rio e lotou. Foram 2.500 pessoas, e foi um show lindo. Esse ano, a gente já preparou, já botamos mais alguns lá, foram 17 músicas ano passado. Esse ano, eu e Barone, a gente já começou, mandamos os e-mails pro Andy, já estamos ensaiando Demolition Man, Truth Is Everybody e Dudu da Dadá, que ele não queria, ele não gosta de tocar essa música. E eu convenci-o no e-mail anteontem. Eu falei, pelo amor de Deus, essa música, pra mim, eu prometo que ela não é mais o que era quando em 82, que os Fevers gravaram, de repente teve esse momento que do Dudu não era, não vamos tocar essa música porque os Fevers gravaram em português. Mas isso já tem tanto tempo que eu falei, eu prometo a você que o público vai adorar. Se não adorar, você pode me dar porrada depois. E aí vai ter aí esse ano a turnê, Argentina e Chile também. Eu queria falar o seguinte, eu queria falar de um momento que para muitos poderia ser delicado, mas é um momento de superação, que é a vitória contra os vícios. Sim, compulsão, né? E eu queria saber de você se a família foi importante, sua esposa, seus filhos. Fundamentais, a minha mulher foi muito importante, a gente tinha casado há 21 anos, completando agora, 20 anos, e eu parei há 13 anos atrás, 13 anos, vai fazer 13 anos, quer dizer, procurei ajuda, né, numa clínica, não era internação, eu ia todo dia, assistia 3 reuniões, voltava para casa, quer dizer, poderia vazar, no dia seguinte não ia, e fui indo, com 9 meses me tornei coordenador nessa clínica, eu estava bebendo muito, usando cocaína, já vinha num crescente, assim, então não foi uma hora para outra que a dependência química foi se cristalizando. Eu faço muita palestra em escola, ensino médio, faculdade, ensino em salas para menores também. Eu falo, cara, para cada público você tem um jeito de falar, para cada idade também, né? Tem idade que nem experimentou ainda, você não é outro jeito de falar. E e ninguém é dono da verdade. Então eu procuro passar a minha experiência nas palestras e a minha experiência como coordenador na clínica, que eu fui 3 anos coordenador de reuniões nessa mesma clínica chamada Centro Vida, que me ajudou a parar. Meu irmão e minha irmã tiveram problemas com isso, são mais velhos que eu, já estão há mais tempo parados. Então, assim, o caso de dependência química na minha família foi muito grande. Foram uns 3 irmãos, aconteceu, mais 2 primos que eu já ajudei a levar para lá também, quer dizer, não é pouca coisa. E nem por isso eu falo pro meu filho, não, você não vai beber, não é nada disso. Cada um tem uma história, mas assim, eu dou as 2 opções da história. Eu falo assim, ninguém nasce com um carimbo de dependência química, mas olha só, tenta sempre ter opção do sim e do não. Porque se é só eu vou, tem festa, eu quero beber, tem festa, eu vou, tem festa, você depois não vai mais ter um não. Você só vai estar com sim, porque o vício vai vindo, a dependência vai se cristalizando, às vezes uma pessoa é mais compulsiva que a outra. Eu tenho essa coisa compulsiva, então isso se manifestou muito na droga e no álcool. Quando eu parei, se manifestou um pouco mais no trabalho, mas era uma compulsão construtiva, pelo menos, né? Não detonava a minha família, pelo contrário. Então a minha mulher segurou a barra, eu não era um cara de sumir de casa, isso foi um ponto fundamental. Eu tinha um pé meu, não sei como, ficava no chão. No livro do Barão, eles falam que eu fiz o Barão repetir problemas que só o Cazuza dava, com a diferença de que eu não errava no show. Então, ao mesmo tempo que eu acho isso um ponto positivo para não ter sido limado do Barão lá atrás, para mim também foi um ponto negativo, porque como eu não errava, eu não tinha motivo para me tirar, né? Eu era um cara bacana, um super companheiro de noitadas, todos eles me ligavam e amigos me ligavam, porque eu não ficava aquele cara acuado, olho mágico, como muitos ficam. Ao mesmo tempo se atrasava a minha ideia de que eu era um dependente químico. Então, eu tive que começar a ter ameaças de perder coisas, ameaças de perder o casamento, ameaça de perder a banda, e eu já tinha visto acontecer muita gente perder coisa ou morrer. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na
tua cara.